Olá pessoal, bem-vindo à aula 19. Vamos começar efetivamente uma aula de análise estrutural. Vamos entender inicialmente o caminho das ações que está acontecendo dentro do nosso projeto. Para isso eu vou exemplificar, só para mostrar para vocês as funções também do Eberic. Vamos chamar as nossas lajes do segundo nível, né? E eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, reações. O que quer dizer isso? Lembrando que inicialmente nós colocamos todas as lajes apoiadas. Cara, nós vamos mudar isso, a gente vai fazer alguns engastamentos, enfim, vai ter mudança, né, dentro da nossa concepção aí. Cabelo que tá meio avacaiado, mas tá bom. Então olha só, essa laje 1, por exemplo, ela joga carga para as vigas, estão vendo? Ó, ela está jogando carga para todas essas vigas, ó. Olha que legal. A laje 2 também faz esse caminho das cargas. E todo esse caminho que vocês estão enxergando na tela agora é devido à tipologia que eu lancei, uma laje engastada, uma laje maciça apoiada. Nós vamos mudar um pouco isso também, tá? Mas aí nós vamos enxergar também depois o caminho dessas cargas ao longo desse projeto. Vamos lá, vamos chamar as vigas. Eu tenho algumas coisas bem legais para falar para vocês nessa aula introdutória, né, do caminho das ações, das reações das vigas. Nós vamos entrar no méritozinho de análise estrutural aqui, que vai ser muito legal. E vamos começando aqui para frente só falar de análise, né, de otimização do nosso projeto, tá bom? Então ele vai abrir a janela das vigas. Enquanto ele não está abrindo, olha que legal, pessoal. Tá vendo essa L10? Ela joga a carga para essa viga. Essa viga, vou pegar essa viga como referência. Ela vai jogar a carga aqui para baixo e ela vai jogar a carga aqui nesse pilar. Vamos enxergar isso agora? Vamos lá. Mesmo botãozinho, ó, reações ou Alt Q, você pode pensar assim também. Vamos pegar a V10. Não veio todo o carregamento da laje na V10? Aquele caminho das ações. Todo o carregamento da laje foi jogado na V10, foi jogado nas vigas adjacentes, ou não é? Enfim. E essa viga tem o peso, tem a carga de parede, tem tudo, e ela vai fazer o quê? Ela vai jogar essas cargas para os apoios. No caso, olha o apoio que ela faz aqui, é um apoio de uma viga, e olha o que ela faz aqui, um apoio de um pilar. Ela joga uma carga maior no pilar, tá? Legal, porque aqui tem mais rigidez, né? Então, interessante enxergar isso. E aí você pode observar isso ao longo de todas as vigas. É o caminho da distribuição de cargas que está acontecendo dentro do nosso projeto. Olha esse cara aqui, ó, um exemplo, V2. Tem uma carga de parede. Como é uma viga, essa laje também ela está apoiada nela, essa outra está apoiada, ela recebe o carregamento da laje e essa laje, por sua vez, ela vai dissipar na viga, a viga vai jogar para os pilares ou para os apoios, né? No caso, a V2 jogou para cá e para cá. Vamos pegar o exemplo da V9, mesma coisa, ela jogou aqui, ó, a V9 joga uma carga para V1. Como é que eu vou enxergar isso claramente, Rodrigo? Eu vou gerar aqui na V1 os diagramas dela. Eu vou mostrar isso para vocês, como que se analisa um diagrama do esforço cortante. Olha que bonito. Tá aqui, ó. O que acontece no esforço cortante da viga... Deixa eu chamar só o croquis para vocês entenderem. Da viga V1. Pô, você tem um pilar, que é uma reação de apoio. Aí vai descer carga. Esse cara tá apoiando na V1. Eu quero mostrar isso para vocês. Olha como é que fica claro aqui. Sobe uma reação de apoio, vê o carregamento de peso próprio, da laje, da carga de parede, e ele faz um pico desse ponto para baixo. Esse ponto daqui para baixo, que vocês estão enxergando, é exatamente todo o carregamento que jogaram na V9, que vem das lajes e tudo, e que a V9 com peso próprio, aquela história toda vai dissipar para os apoios. E um dos apoios é a viga V1. É claro que, ó, ela vai vir aqui todo esse caminho que eu mostrei das lajes, ela vai vir e vai descarregar nesse ponto e vai descarregar nesse ponto. Perfeito? E aí no diagrama da cortante você tem esse pico, ó. Ele vem desse ponto e desce. Continua o carregamento, reação de apoio do pilar, aí vem reação de apoio do pilar, aí vem. Quer ver um outro exemplo para ficar bem claro, cara? Ficar bem claro. Pega essa viga aqui, ó. Pode ser essa, hein? Pode ser a V12, pode ser até essa daqui, ó, vai ser mais fácil de enxergar. Essa aqui é a V13. Vamos gerar o diagrama da V13 para vocês verem. Vocês vão ver que vai ter 2 pontos de apoio nela. Com toda certeza vai ter, ó. Aqui, claro. Sobe P13, vem, desce a reação de V15. Quem é V15? Cara, eu falei para o meu programa que eu quero que a V15 descarregue cargas aqui e aqui. Estão vendo? Quando eu venho nas reações das lajes, o que acontece? A laje vai jogar na V15, não é isso? Ela vai pegar, estou repetindo, estou sendo redundante, vai pegar o carregamento todo e vai dissipar nos apoios. Aí você pega a reação das vigas. Aí na reação das vigas, você vai ter o V15 jogando uma carga para cá, uma carga para cá. E essa carga vai ser jogada na V
13, que por sua vez vai jogar para os pilares. Cara, esse é o caminho. Essa é a base de uma análise estrutural. É você entender o que está acontecendo no seu projeto. E aí você vem aqui de 3.000, ele desce, ó, e continua, reação de apoio. A lá V2, ó, pode ter certeza que V2 está apoiando. Não há dúvida, só olhando pelo diagrama, está apoiando. Pronto. Legal, pessoal, só uma análise, uma ideia. Então é legal entender o caminho, para onde vão as cargas, para a gente já começar a entender um pouquinho desse processo, tá bom? Então, mostrei mais duas opções aqui de análise legais para a gente ver, né, os diagramas e isso, beleza? E o que nós vamos fazer agora, Rodrigo? A gente, passamos agora de 5 minutinhos de aula, agora eu vou rodar a minha estrutura, tá? Eu vou antes salvar aqui, não fiz nenhuma alteração no projeto, só que agora eu vou rodar a minha estrutura. Só que antes de rodar a estrutura, eu vou só no primeiro nível, tá? E eu quero só tirar uma curiosidade minha aqui. Vou dar um duplo clique nos meus pilares. Eles todos estão com uma sapata com 150. Tá todo mundo com vínculo rotulado inicialmente. Beleza, tá. Então tem um deslocamento um pouco maior. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu só vou chamar os pilares aqui do primeiro pavimento, só para me entender, porque eu vi umas barras um pouco exageradas de aço ali, só para a gente dar uma olhada antes de eu rodar a estrutura como um todo. Tá bom? Então, esses aqui são só os pilares desse nível. Eu vou chamar aqui em resultados, tá? Vamos ver o que está um pouco fora aí do nosso padrão, né? O que poderia estar acontecendo. Olha só. Ele vai ter que calcular. Deixa ele calcular aqui, vai ser rapidinho, ó. Já está em P5. É só para a gente ter aquele feeling inicial, né? Que eu vou engastar essa fundação? Sinceramente, não. Eu acho que eu vou rotular ela e nós vamos trabalhar inicialmente dessa forma. Ó, eu tenho P6... Cara, esse P6, vou aumentar um pouquinho esse cara por causa desse eixo. Eu acho que esse cara vou ter que aumentar um pouquinho. E o P7 também, ó. O P7 está ali do ladinho, né? Porque ele está recebendo um carregamento grande. Basicamente esses dois, né? Olha que legal. Vou só brincar um pouquinho, tá? Eu vou pegar aqui, vamos ver se a minha arquitetura me permite, tá? Eu poderia lançar um pilar aqui. Eu lançando um pilar aqui, eu resolvo o problema desses caras. Mas vamos lá, deixa eu só ver na parte da arquitetura, eu posso chegar esse pilar até esse ponto, né? Então, deixa eu ver se eu conseguiria lançar um pilar, por exemplo, de 19 por 25. Cara, eu consigo, ó. Então, esse pilar aqui, ele vai ser um pilar 19 por 25. E esse P6, eu vou ganhar rigidez nele, deixa eu ver. Eu vou mexer só nesse P7 por enquanto, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo lançar ele em 19, não vai dar um 19 por 30, né? Ele vai passar um pouquinho, tá vendo, ó? Passou um pouquinho do nosso limite, né? Ele seria um pilar 19 por 29. Beleza, então esse é um cara que vai ser um pilar 19 por 29. Eu vou adotar por conta da fundação, até porque ele é um pilar chave aqui para o nosso projeto, né? Ele vai fazer esse pórticozinho, tá bom? Só de fazer isso aqui, vocês vão ver que a taxa de aço já vai mudar para 4 barrinhas de 10 possivelmente. Vamos ver? Beleza, 4 barras de 10. Também eu ganhei muita inércia nesse pilar, né? O P6, se a gente for pensar no P6, eu posso até garantir um pouco mais de rigidez aqui, ó, uma vez que é um pórtico grande, né? Eu posso pensar em trabalhar o P6 também com uma dimensão um pouco maior, tá vendo? Por causa desse cara. Deixa eu só ver se eu conseguir aumentar ele no eixo certo. Senão eu tenho que fazer o lançamento dele de novo. Ele aumentou para cá, ó. Aí não pode, porque aqui já é a parte da garagem. Eu quero aumentar ele no outro eixo. Como é que a gente pode fazer isso? Cara, você tem algumas opções. Você pode clicar o botãozinho da direita, remover esse pilar, remover toda a aprumada dele, tá? Fazer o lançamento dele de novo. Agora eu vou lançar um pilar 19 por 29 de propósito. Vou pegar esse ponto central, ó. Aí deixa eu ver só se eu consigo fazer isso, né? A arquitetura vem aqui, então eu tenho que pegar esse ponto aqui de baixo como referência, não é isso? Ó, eu tenho que pegar esse ponto aqui, ó. Vamos lá, vamos só travar o perpendicular aqui. Eu vou levar para cá uma distância de 0, repara que ele está lançado. Aqui para cima não tem problema, né? Porque começa, e eu vou dar um duplo clique, um clique da direita, vou copiar para todos os níveis e vou transformar esse pilar em fundação, tá bom? Todo o processo que a gente já fez. Então, mais um pilar que eu ganhei um pouquinho de rigidez, tá? Pensando no nosso projeto. Um outro pilar que possa ser interessante são esses pilares aqui de cantos, né? Talvez o P4, enfim. Não vou mexer neles agora, não. Por enquanto eu mexi só nesses dois. Eu acredito que eu consiga melhorar bem o nosso projeto, tá? Tendo dois pilares aqui de 19 por 30. Vamos rodar a estrutura? Então, o que nós vamos fazer agora? Processar a minha estrutura. Nós vamos ter que mexer nas lajes, não tem a menor dúvida disso.
Eu vou determinar os deslocamentos do pórtico também, tá bom? Inicialmente, como pode ser com rigidez fissurada, vou determinar o dimensionamento dos elementos, vai demorar um pouquinho, eu volto com a tela quando estiver dimensionado. Estrutura processada, galera, vamos lá. Vamos ver agora as análises, né, do nosso projeto. Vamos lá. Como é que você vai começar? Vou começar pelas minhas lajes, lá da cobertura, tudo bem? Vou dar um duplo clique em lajes e nós vamos só avaliar, pessoal, inicialmente, os deslocamentos. Então, já é uma aula de análise estrutural, né? Eu tenho que voltar no pórtico unifilar ainda para mostrar algumas coisas para vocês. Eu tenho 8 lajes aqui, todas elas foram dimensionadas, tá? E agora eu tenho um botãozinho que me habilita a avaliar os deslocamentos. E quando eu clico nele, ele vai me dar alguns avisos. Deu um aviso na laje 2 e na laje 4. Probleminhas aqui de flecha, estão vendo? Então, basicamente é isso. E eu tenho um erro estimado muito elevado, né? Então, eu vou precisar de reprocessar essa estrutura possivelmente. E reparem que os erros estão aqui, ó. Aqui eu tenho uma carga, né, de água mais elevada. O que seria uma boa sugestão? Bom, uma boa sugestão talvez seria fazer um engastamento nesse lado, tá vendo? Fazendo esse engastamento eu consigo melhorar esse deslocamento da L4. E aí não deixe de assistir um módulo lá de concepção que eu trago aulas, né, de como fazer, o que fazer para melhorar os quesitos todos de flechas, tá, no nosso projeto. Mas é isso, olha só, uma laje de 10 também centímetros, né, não é uma laje de 9, mas com uma cobertura não tá... Eu não acho nada demais, sendo muito sincero. E esses são os deslocamentos finais, não tem muita coisa a ser feita na cobertura. Mas basicamente o que a gente pode pensar em fazer, tá bom? E aí vocês vão avaliar, como é uma laje maciça, eu tenho essa viga, você vê que agora essa viga vai estar deformando, hein? Mas vamos lá, eu poderia vir aqui e fazer o engastamento, por exemplo, dessa laje, estão vendo? Aonde mais deu problema? Foi aqui embaixo, não foi? Aqui deu problema, né? Lá. Mas olha que legal, o problema da L2, aí que vem um detalhe muito importante, né? Ele me fala, eu vou gerar de novo para vocês verem o detalhe, ó. Olha que legal isso aqui, cara. Já é um puta de uma aula isso aqui, hein, galera? Puta de uma aula de interpretação. Quando eu gero o meu deslocamento, olha o que ele está falando. A L2 tem problema de flecha. Cara, L2 não tem problema de flecha. O problema está na viga. Essa viga está deformando tal que essa laje ela está falando, opa, o problema é comigo? Não, não é. Olha só, tá na viga o deslocamento. O problema quando é da laje é quando ela aparece uma bolinha aqui mais no centro da laje, tá vendo? Então aqui eu resolvo esse problema, tá? E engastar aqui, sinceramente, não sei, não acho que seria a solução mais adequada, né? O que poderia acontecer? Cara, você poderia até talvez desconsiderar esse aviso, uma vez que é dessa laje, dessa viga, né? Mas vamos ver primeiro agora as deformações da sua viga. Então vou dar um duplo clique na viga, tá? Aquela laje, eu acho que dito que aquele engastamento vai resolver, sim. É uma laje macia. Você pode fazer engastamento em outras lajes, você pode fazer. Inclusive é muito bom até nas lajes maciças, né? Fazer esse engastamento para dar continuidade, né, dela. Isso ajuda no comportamento como um todo da sua estrutura, né? A deformação como um todo ela melhora. Então pode ser uma ideia, tá, para a gente pensar. Nós vamos avaliar juntos. Vamos só ver o deslocamento das vigas da cobertura, ver se alguma delas está com algum problema em relação à flecha. É o mesmo botãozinho, mesma teclinha, Alt X, deslocamentos. Clica aqui. Ele vai calcular, eu não entendi esse cálculo dela que ele está fazendo aqui não. Já era para ter calculado isso, mas ele vai gerar para a gente. Talvez alguns números a mais, talvez porque eu gastei, né? Enfim, tá aí, ó. O que você tem em termos de problema de flecha? Nenhum problema de flecha. Você tem o quê? Um problema aqui de variação excessiva de rigidez. O que você tem que fazer? Processar a estrutura de novo. Um processo iterativo, tá vendo? Então reparem que aqui, ó, como é que ela está se deslocando aqui, tá vendo? Ó? As vigas em si não tem problemas, porque ela tem uma inércia boa de 40, mas eu tenho alguns detalhes, estão vendo? Ó? Alguns detalhes aqui com relação à variação excessiva. Então o que a gente poderia estar pensando? Você poderia talvez diminuir a altura dessas vigas. Pode ser uma solução, tá? Às vezes eu estou trabalhando com uma viga de 40 lá na cobertura, eu posso tentar começar a trabalhar com uma viga de 30. E se eu começo a trabalhar com uma viga de 30, eu certamente vou gerar, né, outros avisos, eu vou ter que avaliar. Então, o que é o insight que eu tenho dessa aula de vocês?
tá? Eu não vou passar essa viga para 30, tá bom? Porque eu já até processei e vi como é que funciona, mas vocês podem fazer isso no projeto de vocês. Pô, não deu erro nenhum, deu um problema só de variação, cara. Roda ela com 30, vê o que acontece. Mas lembre-se que eu diminuindo a rigidez da viga, eu penalizo o pilar, a minha viga se desloca mais, a minha laje pode se deslocar. Não esqueçam desses carinhas, tá? Isso é uma coisa muito importante. Olha como é que eu posso resolver o problema desse cara. Cara, eu posso resolver aqui, ó. Não, fiz besteira. Eu posso engastar esse cara aqui, ó. Aqui e aqui. Por que eu posso engastar agora? Pô, tem rigidez suficiente desses pilares, ó. Fazendo isso na minha cobertura, possivelmente resolvo o problema, talvez até dessa lajezinha que estava amolando, diminua esse deslocamento. Vamos para o segundo nível? Vamos lá. Nós estamos olhando só isso. Lajes, vamos ver o que acontece, uma carga mais acentuada nessas lajes, né? Que essa cobertura ela é uma carga menor, né? Já nas lajes do segundo nível, eu acredito que nós temos que inclusive renumerar, tá? Vamos fazer isso. Eu acredito que a gente tenha problemas de flecha sim, e aí a gente tem vários problemas de flecha, olha só. A L1, L3, L6, L7, L9, L10, 11, cara, todos esses caras estão acusando alguns problemas, tá? Vamos avaliar com carinho. L12 e L7, vamos ver se eles acusam aqui, ó. L12, tá vendo? Acusou. A L7 também. Definitivamente o problema não está na laje, o problema está nessa viga. Estão vendo? Ó? Isso é interessante observar. O que você pode fazer aqui? Cara, eu posso fazer um engastamento. Cara, não tem nem que pensar, tem que fazer um engastamento aqui. Tá vendo? O que mais? A L1, tá lá embaixo, ó. Cara, a L1 deu uma flecha um pouquinho acentuada, que você consegue também resolver o problema engastando esses caras. Tá vendo? É uma solução muito boa para laje maciça, né? Esse engastamento. Então o que nós vamos fazer? A gente vai pegar esse cara aqui, ó, e aí você vai analisar com muito carinho, tá vendo? A L3, ó, a L3 está aqui embaixo, ó. Nós temos que enumerar esse cara, bicho. Tá uma bagunça aqui. Nós vamos fazer isso no próximo processamento, eu já vou fazer isso, tá? A L3 está aqui, ó, L sobre 214, L sobre 170, tá vendo? Olha, são números próximos. Então, uma das formas que eu tenho de melhorar isso, tá? É fazendo o engastamento. Mas antes de eu fazer o engastamento, eu vou só verificar as flechas da minha viga para ver se eu realmente tenho que pensar alguma alternativa diferente também para as vigas, para mim pensar isso num conjunto. Mas não está difícil resolver isso, hein? Não está difícil. O engastamento aqui na laje maciça ela resolve. Se você está trabalhando com a laje treliçada, você vai direcionar a vigota no eixo e vai engastar naquele eixo. O que você faz? Você também diminui a flecha, colocando os negativos entre, né, as duas lajes, tá bom? Vou deixar isso bem claro aí para vocês. Vamos lá, o programa está carregando aqui, bom que a gente vai conversando de análise. É legal, galera, aula é isso. A gente vai batendo um papo e eu me divirto aqui gravando essas aulas para vocês também, porque realmente eu gosto disso mesmo. Vamos lá, Rodrigo. Alt X ou clica nessa janelinha, tá? Ele vai agora gerar para nós as deformações e deslocamentos da viga. Uma aula extensa, aulas importantíssimas. Olha a janela que ele me aparece. Ele me aparece 2 problemas de flecha na V5 e na V16. Vamos achar esses caras. A V16 está aqui. Cara, muito legal isso. E a V5 está aqui. Eu te pergunto. A V16 é tão pequena. Ó, viguinha pequenininha. Você acha que ela tem problema mesmo? Cara, ela está acusando aqui um erro de 1,33 centímetros, mas o problema não é da V16, cara. O problema é dessa viga que está deformando, que ela passa no estado limite de serviço, mas como essa viga está apoiada nela, vai ter a deformação. E não tem como mexer, né, pessoal? Mas a viga V16 propriamente não tem problema de deformação. O problema está nessa outra. Mas é uma consequência, ela não está apoiando nela, que é maior. Legal? Análise. Não é qualquer coisa que você vai analisar que vai falar que está com erro, não. Mesma coisa da V5. Pô, ela deu um deslocamento de 1,08 por causa dessa viga, ó. Dá para melhorar? Dá para diminuir isso? Dá para tentar melhorar sim. Mas é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, estão vendo? E quando eu vou aqui nessa variação excessiva, o que está acontecendo? Eu vou reprocessar também a minha estrutura, tá bom? Reparem que esses pilares que eu melhorei, cara, deram uma outra variável para o meu projeto, né? Tá ficando um projeto legal. Então, o que nós vamos fazer agora? Até para mim já tá finalizando essa aula nossa, né? Vamos lá, vamos fechar, vamos fazer essas pequenas alterações. Na verdade,
bastante, né? Alterações muito significativas. Eu vou aqui no croquis do segundo nível, tá? A gente vai... Eu vou fazer um negócio até um pouco diferente. Eu vou vir em modelo. Cara, eu vou engastar... Olha, eu vou mandar engastar todas essas lajes para a gente ver o que acontece. Muitos equívocos, né? Só que antes de eu fazer isso, eu vou mostrar só isso aqui para vocês. Ó. Vem dimensionamento, clica em status dos elementos. Você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Ela tem um problema de flash, mas vai ter um problema de parede, vai ter um problema daquilo. Cara, a gente vai resolver o problema disso com o engastamento. Talvez a gente consiga, para não ter que aumentar a altura de elemento, não ter que aumentar a rigidez, a gente vai aumentar um pouquinho a malha de aço, porque eu vou colocar os negativos. Mas isso possivelmente vai resolver essa demanda. Legal? Ele vai calcular, ele vai gerar isso aqui e eu volto nessa aula ainda. Maravilha, gerou. Olha aqui, galera. Isso aqui é muito legal. Galera que tem as versões mais anteriores, né? Vocês não conseguem fazer isso. Olha só, ele deu dois problemas de flecha, ó, de avisos lá na baldrame, tá? Uma possibilidade de estabilidade lateral, nós vamos descartar isso, e um aviso de flexão oblíqua por conta da escada que chegando. Isso aqui é escada, cara, com certeza é escada, tá? Eu só vou tentar ir primeiro nas lajes, eu vou mostrar tudo para vocês, ó. 3 lajes com avisos. Esses são os avisos que eu estava te falando. Olha que legal, na nossa tela agora, tá vendo? Ele dá avisos de flecha e dá um monte de outros avisos. Isso lá na cobertura. L2, L4 e L5. L2, L4 e L5. L2, L4 e L5. Então, o que você pode fazer? Cara, a gente pode pensar em fazer esse engastamento aqui, ó. Estão vendo, ó? Só que eu tenho que terminar de fazer esse engastamento. Eu vou fazer desse conjunto todo. Estão vendo, ó? A gente pode fazer esse engastamento dessas lajes e você pode até continuar para lá se tiver necessidade da L1, porque acho que ela deu um probleminha na L1, acho que não, né? Mas isso pode ser interessante, ó. Tá vendo, ó? O que eu fiz? Eu engastei essas lajes onde eu tenho maior carga de parede, certo? Aqui eu não tive a necessidade desse engastamento, aqui eu também não tive, e dessa forma eu vou apoiar as outras lajes, eu poderia engastá-las também, tá? E aí é um critério de projeto, né? Então, vou fazer isso daqui, ó. Aqui eu vou ter os negativos, eu vou ter uma continuidade, estão vendo? Isso vai melhorar esses avisos aqui para nós, acredito eu, tá? Nós vamos rodar a estrutura e vamos ver, beleza? Antes disso, Rodrigo, só para mim não esquecer, vamos renumerar, cara, o nosso projeto. Vamos lá. Pavimento corrente, vamos renumerar essas lajes que está tudo fora de ordem, pronto. Vamos para o segundo nível. Isso é importante, galera, até para a gente discutir, né? E tá as coisinhas alinhadas, ó. Vamos lá. Também renumerei. Aqui eu também vou fazer a minha renumeração, beleza? Aqui não teve renumeração, mas eu vou fazer aqui do projeto como um todo. Vou colocar o projeto inteiro, que vai ser basicamente os pilares, que vai mudar também. Pronto, beleza. Vamos continuar com o nosso status. Então, Rodrigo, vamos olhar para as vigas. Quando eu chamo as vigas, não teve problema na cobertura. Maravilha, hein? As escadas eu tenho um probleminha de flecha também, né? Nós vamos olhar isso aqui, tá? E aí tem algumas soluções que a gente vai adotar aqui para as escadas. Pilares, tem 8 pilares com aviso. Muito aviso, 10, que quer dizer o seguinte... Quer dizer que no nível de cima tem mais aço do que no nível de baixo, mas isso é só um aviso, não tem nada de errado nisso. Nós vamos tentar otimizar, tá bom? Aqui eu tenho 12 lajes, cara. Olha isso aqui, é por isso é que eu vou fazer o engastamento de todas aqui. Ó, todas as minhas lajes do meu nível 2, elas me apresentam problemas de flashes, sejam a grande maioria de aceitabilidade, outras só de efeito de estrutural em serviço. É isso que eu queria justificar. Então, o que você vai fazer? Eu vou chamar o segundo pavimento, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente aqui. Vamos ver se, obviamente, isso vai passar nos nossos cálculos, mas eu vou mandar engastar todas essas lajes. Todas elas vão ser engastadas, todas vão ter um pouco do negativo, mas isso vai garantir o quê? O problema é a eliminação de flechas, tá? É uma das soluções, sim, que a gente tem, tá bom? Em relação às vigas, olha só, eu tenho problemas aqui de vigas também com relação à rotação. E eu vou te falar que, às vezes, o próprio engastamento pode me auxiliar nisso, hein? Eu deformo menos, né? Então, vamos rodar, tá bom? Com exceção aí da V16 que eu mostrei para vocês, vamos rodar o nosso projeto dessa forma, tá? Passamos aqui de 25 minutos de aula, nós vamos precisar de mais aulas, não tem jeito, né? E a gente vai, então, quantificar o que nós fizemos, tá bom? Tá bem legal, né, galera?
Tá legal o desenvolvimento do projeto. Nós estamos fazendo um projeto mesmo, passo a passo bem detalhado, vamos ver todas as condições de flash. Vocês têm aulas, não é somente fazer engastamento. Engastamento é uma das soluções, você pode mudar a laje, você pode aumentar a espessura da laje. Basicamente 10 centímetros já é um número muito aceitável, mais do que isso eu acho exagerado, né? A gente pode enrijecer pilares, enrijecer vigas, isso nós vamos ter que fazer ainda no nosso projeto. Eu vou ter que fazer vinculações aqui, ó, para pegar o P14 e o P15 numa redistribuição maior do que 25%, para diminuir esse quantitativo de aço. Talvez aumentar um pouco a largura desse pilar para passar lá na base da minha fundação, inclusive aqui, ó. Inclusive isso daqui, ó. Vou até fazer de uma vez. Pode acreditar em mim, tá, gente? Aqui esse lançamento eu vou ter que... Deixa eu ver se eu vou ter que mudar, cara. Como é que eu fiz aqui? Talvez eu tenha que fazer de novo. Coloquei como 14, cara. Talvez eu ponha isso como 15. A diferença é muito grande nos pilares, né? Eu ponho esse cara aqui como todo mundo como 15, ó. E vai ter uma alvenaria. Se finalizar, fecha com 16 na obra, né? Não vai ser esse o meu problema. Eu jogo uma viga de 15. São duas vigas, né? São duas vigas. Ela tá com 14, eu posso passar ela para 15, tá vendo? E o meu pilar... eu vou passar ele também para 15, é uma solução que eu tenho. Só que ele ficou um pouquinho fora, tá vendo? Eu vou ter que só fazer o lançamento novamente desse cara, tá? Eu vou fazer só isso aqui agora, mas antes de fazer isso eu vou mostrar para vocês o equívoco que dá lá na fundação, você vai ver que isso vai melhorar pra caramba. Salvei o projeto, vamos para a nossa próxima aula, 26 minutos, passei do meu tempo, 20, 25 minutos é o limite que eu quero adotar nas nossas aulas, e a gente vai então... Agora, ó, presta atenção, processei a estrutura com todos os meus elementos, tá processando, próxima aula, estrutura processada, a gente dá continuidade. Valeu demais!